Boa tarde, Instagram. Boa tarde, pessoal do Instagram. Estamos aqui novamente numa tarde para falar sobre hoje florais e os seus benefícios. Eu sou Priscila Malavolta, coach emocional, especialista em desenvolvimento humano, analista em Enneagrama, e eu ajudo as pessoas a entenderem as suas escolhas e como priorizar o que mais faz sentido para você no seu dia a dia. Hoje eu tenho uma convidada super especial, minha amiga de longa data, Mariana Menon. Vou chamar a Mari aqui. Mariana é naturóloga, ela é acupunturista, ela é de medicina tradicional chinesa, e hoje vai falar sobre os benefícios e as funcionalidades do uso dos florais. Então, vem com a gente aqui acompanhar esse nosso bate-papo sobre os florais e os seus benefícios. Então, só esperando aqui a Mari entrar. O tema, como os florais podem ajudar neste momento de pandemia. Uau! De que jeito que a gente pode nos aperfeiçoarmos, escolhermos coisas que fazem bem, que são naturais, que aliviam o nosso dia a dia. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, podem entrar. Fiquem à vontade aqui para fazer perguntas. Estou aguardando a nossa convidada de hoje, para a gente começar esse bate-papo. Oi, Jaque, bem-vinda. Oi, Jaque, bem-vinda. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Mari? Tudo bem, Mari? Tudo bom? Boa tarde. Olá. Olá. Tá dando o microfone. Tá dando o microfone. É o meu aparelho. É o meu aparelho. Já só para o pessoal. Já, só para o pessoal. Não fica chamando aqui, avisando. Mas eu estava sobre mim. E agora eu quero que você... Por gentileza, pra gente... Oi, pessoal. Eu sou Mariana Menon, sou naturóloga, acupunturista, já há mais de 10 anos. E trabalho com os florais de Bach também. E gosto de aliar as duas terapias, além de outras, no tratamento, para ter um resultado muito melhor. Que legal. Tá dando microfonia. aí. Espera aí. Mas eu acho que é o meu aqui. Eu vou falar um pouco devagar. Porque vai ficar duplicado. Mari, gostaria que você falasse o que são estes florais. Quem é o Dr. Bach? Fala um pouquinho pra gente sobre estes princípios. Bom, os florais de Bach, eles são um sistema de tratamento que foram inspirados na homeopatia. Então, eles atuam no centro emocional, aumentando as nossas vibrações e as vibrações da nossa mente, dos pensamentos, e deixando mais positivos os nossos padrões. São ótimos aliados no tratamento da depressão, ansiedade, principalmente quando utilizados em conjunto com outros tratamentos. O Dr. Bach, ele foi um médico da década de 1910. Ele se especializou em bacteriologia, imunologia, saúde pública. Ele
foi responsável pelo tratamento de 400 pacientes, né, em torno de 400 pacientes na Primeira Guerra Mundial. E ele, observando não só nessa época da Primeira Guerra, mas durante toda a sua carreira, observando que alguns pacientes não respondiam da mesma forma que outros ao mesmo tratamento para a mesma doença, ele começou a perceber que tinha alguma coisa que era um pouco mais determinante para alcançar a cura. E ele começou a perceber que o emocional era muito, influenciava muito em como a pessoa reagia ao tratamento, né? Uma das premissas dele é trate o paciente, não a doença, porque para ele o pensamento negativo ou a emoção que a pessoa sente no momento, não só da cura, mas assim, para ele, a base principal do surgimento de uma doença é o estado emocional, é a forma como a pessoa se relaciona com as suas emoções. Então, é como se a doença física fosse a concretização daquela emoção ruim ou daquele pensamento, sentimento ruim. E ele começou, então, baseado nas pesquisas dele, ele desenvolveu, durante a carreira dele, ele desenvolveu uma vacina para doenças crônicas. Ele também atendeu no Hospital de Homeopatia de Londres e foi aí que ele teve o primeiro contato com a homeopatia e começou a se inspirar nessas teorias, juntamente com a base médica científica que ele já tinha, e começou a querer algo mais para tratar os pacientes. Ele se recolheu, depois de um certo tempo, ele abandonou a carreira médica dele na cidade, vamos dizer assim, e foi para o campo, e que até hoje, inclusive, é onde se localiza o Bacentre, né, que é o centro de onde todas as essências do Dr. Bá são produzidas e assim distribuídas para o mundo. Desde então, desde 1930, essa é a base, né, física estabelecida pelo Dr. Bá. E ele, de lá mesmo, ele começou a ter alguns contatos com algumas essências. Ele, observando o orvalho das plantas, ele pensou que, de alguma maneira, ele poderia usar para benefício próprio e para todo mundo, né? Criando esse sistema. Então, algumas plantas, ele começou com 12 essências principais e depois ele começou a desenvolver até que chegou em 38, né? Ele, a princípio, né, a primeira forma de retirar essa essência, e na verdade, assim, nenhuma parte física da planta é colocada no floral que a gente toma hoje, né? Na verdade, o que ele entende? O que ele entendeu na época? Que todos nós, todos os seres vivos, sejamos animais ou plantas, enfim, temos uma energia vital, que é a força vital, que faz com que nosso corpo se desenvolva. Baseado nisso, ele quis extrair essas essências, essa energia vital das plantas para poder usar em nosso benefício. Então, a gente sabe que as plantas, elas têm vários recursos para nos ajudar, né? São recursos medicinais, a própria alimentação, a gente usufrui muito das plantas para benefício nosso. E o Dr. Bá, então, apaixonado pela natureza, resolveu que precisava aliar todo o conhecimento científico que ele já tinha com esse amor
pela natureza. E aí, quando ele foi para Mount Vernon, que é onde é situado o Bar Center hoje, ele, observando, como eu disse, o orvalho, ele resolveu criar um sistema de tratamento. A princípio, esse tratamento, essa retirada de orvalho, ele percebeu que não daria para fazer em larga escala, esperando que o orvalho fosse surgindo ali das plantas. Então, ele pegou uma vasilha de vidro com uma quantidade de água, colocou a planta ali por 3 horas com a incidência da luz solar, e aí ele conseguiu extrair, assim, a essência vital da planta. Mas, como nem dessa forma, né, daria para fazer em larga escala, foi desenvolvido um novo sistema, um outro sistema que é através da fervura. E a partir de então, depois que a planta é fervida ou ainda exposta ao sol, ela é coada e só o líquido é que permanece. E aí, dessa forma, a gente recebeu de presente do Dr. Bá esse sistema de tratamento tão maravilhoso. Nossa, que legal, que legal. Eu lembro que na época que eu fiz o o tratamento com os florais com você, eu me senti muito em bem diversos em diversos pontos. Não só para aquilo que eu estava tomando, né? Mas um Mas contexto geral. Então, eu gostaria que você me falasse como atua o floral nas pessoas, de forma que a gente pode utilizar florais. Então, como eu falei, nenhuma parte física da planta é colocada na tintura-mãe, como a gente chama, que é a principal essência, né, a principal substância, que depois ela é diluída por alguns outros frascos, que é o estoque, e depois tem a diluição para o que a gente encontra nas farmácias de manipulação. Então, na verdade, essa essência vital é o que faz com que a gente consiga ter um benefício emocional. Não tem como a gente mensurar a energia, né? Assim, a gente tem, lógico, existem várias técnicas, como a Photokirlian, que fotografa a aura, enfim, mas é muito difícil a gente mensurar na questão do floral, né? A essência floral, ela tem a mesma vibração, né? Essa energia vital, ela tem a mesma vibração que a nossa. Então, quando a gente se utiliza desses florais, os aspectos positivos é que são aflorados, né? Por quê? Porque, assim, na verdade, quando a gente vibra de uma maneira negativa, a cura, a parte positiva está dentro da gente, né? Então, como, por exemplo, nos momentos de hoje em dia, o medo, a insegurança é muito presente hoje em dia. A gente não sabe como reagir a tudo isso. É tudo muito novo. Então, é natural que a gente sinta medo, ansiedade, insegurança. E o que a gente vai trabalhar com o floral nesse caso, por exemplo? A gente vai buscar dentro da gente a coragem, né? A segurança que a gente tem em caminhar, em seguir com a nossa vida no dia a dia, enfim. Então, o floral, ele vai ajudar a despertar aquilo que a gente já tem dentro da gente. Eu lembro que você a mesma energia nossa, né? Ela vai aflorar tá? positivo dentro de nós, né? E aí você falou também que é interessante fazer o trabalho em conjunto dos florais com uma outra técnica, terapia, alguma coisa assim, né?
Eu sei que você, Eu sei que você, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre os trabalhos os trabalhos que você desenvolve. como que isso ajuda Como que isso ajuda a a estabilizar, a a estabilizar estabilizar um paciente, o paciente, o cliente, de que forma que ele vai a pessoa sair a pessoa sair de um ponto e vir para uma e vir posição. para uma posição. Tá, é importante dizer que, assim, os florais, eles são conservados em conhaque, em brandy, né? Então, mesmo que seja uma quantidade mínima de álcool, tem algumas pessoas que têm uma hipersensibilidade ou que realmente não podem, enfim. A gente tem várias formas de trabalhar com outros conservantes, o vinagre de maçã, a glicerina. Então, não tem uma contraindicação dos florais, eles vão beneficiar todo mundo, desde crianças, bebezinhos até os mais idosos. Animais e plantas a gente também pode trabalhar com os florais. E por isso a gente consegue aliar a qualquer outro tratamento, não somente tratamentos naturais, mas os tratamentos alopáticos também. A gente tem bastante êxito nessa combinação, né? A gente sabe que muitas doenças, muitos problemas de saúde, a gente precisa sim do apoio da medicina alopática, isso é indiscutível, mas a gente aliando os tratamentos naturais aos tratamentos alopáticos, a gente consegue ter um resultado muito melhor, porque principalmente nos tratamentos naturais, a gente equilibra a nossa energia, né? A maioria deles, eu, por exemplo, trabalho com o reiki, trabalho com acupuntura, o toque terapêutico. Então, assim, são todas as terapias que trabalham basicamente com a energia do corpo, né? E a gente entende que a energia do corpo desequilibrada causa um pensamento emocional, uma sensação, uma emoção que pode se transformar, né, num problema físico. Então, a gente trabalhando o corpo, a mente, né, e o espírito, a energia, a gente consegue ter uma saúde completa. E os florais, eles vão se aliar muito bem com todas as outras terapias. Eu gosto muito de trabalhar com a acupuntura e os florais. Então, quando eu estou conversando com o meu cliente, o meu paciente, eu estou sempre pensando nos pontos que eu posso usar de acupuntura para ele, ao mesmo tempo, quais são os florais que eu posso indicar, né? Então, eu gosto muito de aliar, porque até assim, a gente faz a sessão de acupuntura e os florais vão ajudando a manter aquilo que a gente trabalhou e desenvolver até pensamentos melhores para que ajudem a solucionar todos os problemas. Nossa, que legal. Até a Jaque falou aqui que ela conversa com plantas e sente que elas escutam. Então, quando a gente coloca a intenção, o amor, a troca de energia, você falou que essa seiva, ela é parte de nós também, né? É a mesma energia. Da natureza. Então, quando a gente se conecta com aquilo que é natural em nós, eu acho que potencializa tudo. Eu acho assim, é nítido na condição que hoje o mundo vive que todos estamos interligados. Isso é indiscutível. Né, assim, é tão rápido a gente chegar do outro lado do mundo, e não só pela internet.
as nossas energias estão conectadas, né? Tudo é uma coisa só. Então, a gente só está se apresentando à natureza e ao mundo de formas diferentes, né? Então, quando a gente entende que tudo é parte de uma mesma luz, vamos dizer assim, a gente consegue entender que o que eu preciso... Tá aí para vocês, pessoal? Só para mim. Oi, Pri? Voltou? Foi? Voltou? Mari? Ari? Oi? Oi, voltou. Oi, voltou. Voltou? Então, bom, como eu estava falando, nós partimos de uma mesma luz, né? Então, imagina o Sol, né? É uma luz que de lá partem vários raios e todos nós somos um raio desse Sol, né? Então, se a gente parte todo mundo da mesma energia, não importa se somos seres humanos, animais ou plantas, enfim, somos todos feitos da mesma energia. E a nossa cura, ela está dentro da gente, mas quando a gente não consegue encontrar sozinho, a gente tem outros caminhos, como no caso, os florais, que vão ajudar a despertar dentro da gente aquilo que a gente tem, mas estava adormecido. O próprio Dr. Bach, ele se baseava muito no amor, né? E na verdade, assim, é o amor por todas as coisas. É o amor pela vida nossa própria, pela das pessoas que a gente ama, pelas coisas que nos fazem bem e aquilo que também não, né? As nossas experiências ruins, elas nos trazem muitos benefícios. A gente cresce muito com essas experiências. Então, isso também era uma das coisas que o Dr. Bach prezava, a gente não pode esconder as nossas emoções e os nossos sentimentos ruins, a gente tem que aprender a lidar com eles, porque da mesma forma como está dentro da gente a cura, os bons pensamentos, as boas emoções, é natural que a gente também sinta o medo, sinta a tristeza, é natural. A gente precisa aprender com as situações que nos causaram essas emoções e dali para frente a gente não repetir os erros, inclusive, para não cair nisso. É uma das coisas que também o Dr. Bach prezava muito. E deixa eu perguntar. Os florais, você falou que eles é uma seiva, né? Verdade, bem pura, né? Vai filtrado e ele vai ser colocado a outro componente, né? Não sei se fala vinagre ou alcoólico para ele maturar. E aí você falou que já não tem limite de idade, pode ser usado em plantas, mas existe algum tipo de contraindicação, um efeito colateral? Então, na verdade, assim, contraindicação, no geral, não tem. A gente sempre precisa prestar atenção às condições particulares de cada um. E aí vai ajustando, se precisa fazer a diluição, por exemplo, no vinagre de maçã, a conservação com o vinagre de maçã ou a glicerina, enfim. O que às vezes pode acontecer, não como, na verdade, não efeito colateral do floral, mas como ele trabalha basicamente as emoções, muitas vezes, quando a gente inicia um tratamento de floral, outras emoções que estão ali adormecidas podem surgir.
como isso, né? Como isso pode acontecer? Porque, assim, muitos problemas podem vir desde a gestação, por exemplo, desde a primeira infância. São problemas muito antigos que a gente vai carregando durante a nossa vida. E e ele acaba ficando escondido por emoções que vão cobrindo esse primeiro problema. Muitas vezes, o causador de todo o problema está lá na gestação mesmo, lá na primeira infância. E podem ficar disfarçadas por outras emoções. Então, quando a gente começa a trabalhar com essas emoções, é como se fosse uma casca de cebola. A gente tem ali o núcleo, né? E várias camadas por cima. Então, quando a gente começa a trabalhar com os florais, essas cascas, né? Essas camadas, elas vão sendo retiradas. Então, às vezes, para a gente chegar na essência do problema, a gente precisa trabalhar muitos outros antes. E aí, às vezes, quando a gente começa um tratamento de floral, pode dar um efeito reverso, né? Então, às vezes a pessoa pode ficar mais agitada, mais ansiosa, ter insônia. E isso a gente vai ajustando as doses para que essas emoções sejam tratadas de uma forma mais rápida, para que a gente consiga chegar no problema. Deixa eu falar aqui da experiência que eu tive uma vez em específico, que eu tomei praticamente de uma vez o Rescue, né? Uma situação uma delicada. situação delicada, Estava passando por um desafio muito intenso, mas eu estava com um suporte de excelentes profissionais me orientando do que fazer. No caso era a própria Mari. Eu posso. Eu sei que tem farmácia de manipulação, a venda normal aí do. Eu posso escolher sozinho o floral? Então, na verdade, o Dr. Bach, ele quis criar um sistema de tratamento que fosse simples e de fácil acesso. Sim, você pode ir até uma farmácia e escolher o seu floral, mas tem vários florais, por exemplo, que tratam o medo. E aí você precisa identificar qual é o medo. Então, assim, é importante que para você fazer a escolha do seu próprio floral, você tenha um autoconhecimento muito grande, né? Muitas vezes nós somos boicotados, vamos dizer assim, pela nossa própria mente e às vezes a gente também não quer enxergar um defeito, né, uma emoção que está ali e a gente acaba passando por cima disso. Então, é sempre interessante ter alguém que possa te orientar quanto a isso, para que você consiga escolher o melhor floral para aquele momento, né? Lógico, os florais estão ali, você não precisa de receita, você não precisa... Mas é importante que você tenha alguém com um conhecimento um pouco maior sobre os florais para poder te direcionar exatamente aquilo que você precisa. Se você tomar um floral que não seja o principal ali para esse seu problema, não é que ele vá fazer mal. Simplesmente você vai ter um atraso na sua recuperação, né? Então, na obtenção daquele seu objetivo. Então, por isso é tão importante a orientação de um terapeuta especializado. Falando só a respeito da idade, o floral, você não precisa necessariamente ingerir o floral do vidrinho diretamente. Então, a gente pode usar atrás da orelha, nos punhos, né? Pessoas, por exemplo, teve uma história do Dr. Bach mesmo, que ele encontrou um pescador inconsciente
Já ele estava com as mãos bem roxas, né, as pontas dos dedos, enfim. E o Dr. Bá, com o rescue, ele umedeceu os lábios desse pescador e ao mesmo tipo, logo em seguida esse pescador já se levantou e pediu um cigarro. Então é uma história, né, que se conta, mas é uma forma de também a gente utilizar. Então, não necessariamente você precisa ingerir os florais. Eu gosto muito de trabalhar também na acupuntura, principalmente pessoas que não podem ter o contato. Ei, sogrinha! Não podem ter o contato com a ingestão de álcool, por exemplo. Eu gosto muito de trabalhar com uma pastilha de silício, que a gente trabalha bastante na acupuntura, que é o stipper. Eu umedeço com o floral ou o próprio rescue, e aí coloco no ponto de acupuntura, né? Então, é mais uma forma da gente trabalhar. Por exemplo, os nossos animais de estimação. Tem cachorro, gato, que são mais difíceis da gente pingar ali na boca, né? A gente pode... Eu tinha uma que era um horror, eu só conseguia dar remédio para ela quando eu ia para a rua. Mas, enfim, não dá para ir toda hora levar o cachorro ou o gato, né, na rua para pingar na boca. Então, você pode colocar na vasilhinha de água. Para bebês também, para crianças menores, pode deixar uma garrafinha com água e colocar o floral ali dentro e dando para a criança durante o dia. Então, são várias formas que a gente consegue trabalhar com o floral. Vamos falar agora dessa atualidade. Dessa situação até estamos falando online. Estamos na quarentena. De um vírus que está aí, atacando muitas pessoas. E aí eu gostaria que você me falasse como a gente pode utilizar. Não sei se preventivamente durante um tratamento em Covid, Como que a gente pode mesclar esse Covid com os florais? Na verdade, é importantíssimo a gente seguir todas as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Antes de mais nada, é interessante que sempre que está fazendo um tratamento alopático, converse com o seu médico a respeito, né, da inclusão do floral, do tratamento do floral de Bach junto com o tratamento que está sendo feito. Isso tem que ser seguido. Como prevenção, na verdade, não é que o floral ele vai prevenir de pegar a Covid, enfim. A gente tem, nesse momento, o isolamento social, que assim, a gente sabe que mexe muito com o nosso emocional. Tem muita gente com crises de ansiedade, pessoas que nunca tiveram, que nunca nem pensaram que seriam ou que poderiam se tornar ansiosos. E é uma novidade para todo mundo essa situação. A gente realmente fica com medo, com incerteza. Então, assim, a gente fortalecer o nosso sistema imunológico é primordial, né? É o que vai ajudar muito a evitar de pegar o vírus ou se pegar de ser uma forma mais leve, né? Então, enfim, a gente tem inúmeras formas de aumentar, de melhorar o nosso sistema imunológico, de fortalecer o nosso sistema imunológico, com alimentação, né, com exercício, tudo isso a gente é importantíssimo para ajudar nesse fortalecimento. Pela medicina chinesa, por exemplo, a gente tem o medo
como emoção principal do elemento água, né? Que, a princípio, energeticamente, a gente tendo medo em excesso, enfim, prejudica as funções do rim, né? Que é o órgão pertencente ao elemento água. E o pulmão, que é pertencente ao elemento metal, ele é um dos principais órgãos na manutenção e no fortalecimento do nosso sistema imunológico. Então, assim, pela regra do ciclo de geração, como a gente chama na medicina chinesa, o metal, ele alimenta a água. Então, se a gente tem o medo interferindo nas funções do elemento água, ele vai diminuir essa função, fazendo com que o elemento água necessite de mais energia, e aí ele vai requerer, lógico, de quem o alimenta, que é, no caso, o metal. E aí, o elemento metal, ele vai ficar confuso, vamos dizer assim, em seguir com as suas atividades principais de fortalecimento e manutenção do sistema imunológico e dividir isso com a alimentação do elemento água, né, para fortalecer o rim que está ali enfraquecido por conta do medo. Então, quando a gente começa a ver dessa forma, a gente entende como as emoções prejudicam o nosso sistema imunológico. Esse é um exemplo básico, assim, só para a gente ter essa noção. Então, não é que a gente não possa sentir o medo. A gente vai sentir medo, a gente vai ter toda essa insegurança. O que a gente não pode é deixar que isso tome conta da nossa vida, né? Então, a gente precisa trabalhar de outras formas para atingir esse objetivo de nos mantermos fortes, principalmente manter o nosso sistema imunológico fortalecido. Dentro das características de personalidade, que é uma das linhas de o medo é um dos centros de inteligência também. E aí, existem características de personalidade de pessoa que reagem de forma enfrentando o medo, se escondendo do medo, ou projetando o medo. Isso tá o medo dentro do Eneagrama, dentro dessa ele está vinculado ao pensamento. E a gente pensa no futuro. A A gente não tem medo do que já passou. A gente tem medo do que vai acontecer. Sim. Então, isso está muito conectado. Falou da questão do pulmão estar vinculado ao rim, se retroalimentar, né? Então eu acho que é super importante. Pessoal, tá dando mesmo. Não consegui tirar. Mas é importante a gente fazer essa analogia do autoconhecimento. Quando a gente sabe as nossas principais características, a gente sabe por que está sentindo medo, tristeza, raiva. E temos que saber pôr para fora. E eu acho que um dos motivos utilizar tantas medicinas aí, técnicas, é ajudar a pôr para fora. Isso de uma forma mais assertiva, entender e relacionar isso com o nosso dia a dia.
Certo, Mari? Certo, Mari? Certo, eu tinha dado uma travadinha aqui. Mas, então, na verdade, assim, quando a gente fala que os florais, eles vão atuar na frente do... Vão atuar, desculpa, no tratamento dos florais, o que... desculpa. Quando a gente fala que os florais vão tratar as emoções, eles não vão fazer com que elas sumam, né? Não é esconder as emoções de forma nenhuma. A gente trabalha para que a pessoa encontre dentro dela a forma como ela pode lidar melhor com aquela situação. Os florais, eles vão ajudar a buscar a parte positiva que já existe, né, dentro da pessoa. Sim, é sempre, Sim, a questão do autoconhecimento, tá? Sim, com certeza. Por isso é tão importante, eu acho, nesse momento que a gente está, entender o quanto nós somos importantes para nós mesmos, né? Muitas vezes a gente busca uma felicidade no outro, uma paz fora de casa, enfim, mas que, na verdade, tudo que a gente precisa está dentro da gente. É só a gente querer se conhecer, né? Com certeza. Com certeza. E aí, para as pessoas que tiverem interesse, eu sei que você está fazendo atendimento online para sugerir aí, talvez, anamnese, para indicar um tipo de floral ou alguma terapia. Você atende onde? Aqui tem pessoas do mundo inteiro neste momento. Então, no momento, eu tô com os meus atendimentos presenciais suspensos. Normalmente eu atendo aqui em Santos e atendo em São Paulo também. Mas os atendimentos presenciais, como eu falei, eles estão suspensos. Eu tô fazendo o atendimento de florais e outros também, às vezes até mesmo a indicação de alguns pontos de acupuntura que possam ser massageados. As pessoas podem entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais e aí a gente vê qual é a melhor forma de atendimento. É importante, é muito importante nesse momento a gente manter a calma, né? Então, como eu estava falando, para a gente se cuidar, para a gente se olhar mais. Então, vamos aproveitar, esse é um recadinho que eu quero deixar aqui, vamos aproveitar esse momento para fazer as coisas que a gente sempre prorrogou, né? Que a gente sempre... coisas de casa mesmo, que a gente queria tanto tempo fazer, ou até ler um livro, né? É o momento. Outro dia eu estava conversando com uma paciente minha, e eu falei, poxa, a gente vê tantas pessoas falando que não tem tempo de fazer uma coisa ou outra. Eu queria tanto ler o livro, mas eu não tenho tempo. Queria tanto fazer um curso. E muitas plataformas hoje em dia estão com cursos à distância. E, não tenho tempo para isso, ou arrumar uma gaveta, enfim. Eu acho que o universo entendeu que todo mundo estava precisando de um tempo para ficar em casa e está obedecendo isso, né? Então, tá nos dando essa chance de fazer coisas que a gente estava deixando para depois. Então, eu acho que a gente está numa situação, como eu falei antes, de muita ansiedade, muita insegurança, muito medo, muita solidão, né? Muita gente tem se sentido muito só. Não se sintam só, não entendam isso como uma solidão, né? Aproveita para ter o tempo com você mesmo, né? Dance consigo mesmo, né? Se cuide, se ame. Quanto mais energias boas a gente tiver dentro da gente, mais vibrações de alta frequência a gente vai
emanar para nós, para os nossos familiares, amigos, as pessoas que estão à nossa volta, e com isso a gente vai fazer para o mundo também, que é o que a gente mais precisa nesse momento. Todo mundo se unir em bons pensamentos, em boas emoções, para a gente sair logo disso. Então, quanto mais a gente elevar os nossos pensamentos e quanto mais amor a gente tiver para dar para o mundo, é o momento. A gente precisa fazer isso agora que todo mundo tá precisando. Enfim. E a Mari É o amor em pessoa. Para quem não conhece, Fica a dica. coloquei O Instagram. Ela atende, Tem a minha aqui em São Paulo. ela atende Ela atende em Santos. é super É importante. super importante a gente receber um um atendimento especialista, uma profissional uma profissional ética, responsável, responsável, respeitosa. respeitosa. Ela Qual é entende o momento qual da é o pessoa, momento da pessoa. né? A gente já chegou, A gente já chegou, está programado fazer uma atividade, mas aí a sensibilidade dela para outras. para outras. Então, é uma pessoa que eu admiro demais. A gente tem aqui Muitas coisas em comum. Eu também, viu? Eu também, viu, sogra? Agradeço trabalho. Imagina a sogra Imagina a sogra vizinha. Ah, nem me fale. Mentira, ela tá sendo muito boazinha. Que legal. Mari, Mari, deixa eu Eu sei que você também Feng Shui. Qual é a dica que você pode dar para o pessoal agora? Eu sei que você te peguei de surpresa. Foi muita. Mas começando até introduziu, né? Guardar para o armário, ver o que não serve mais. Eu acho que a gente se desfazer de tudo aquilo que a gente não usa, né, mais, e isso não só na casa, mas dentro da gente, né? Aquele armário que a gente fica guardando as coisas dentro da gente. Fisicamente, a gente se desfazer de coisas que estão ali paradas, enfim, ajuda também a gente a entender, a não guardar as coisas dentro da gente, né? Então, é importante a gente não acumular coisas sem uso, coisas que não estão funcionando, né? Isso é muito importante, porque quando a gente mantém dentro de casa coisas que não têm energia, né, elas estagnam a nossa energia. Então, da mesma forma que, né, tem, sei lá, um rádio, um notebook, um teclado que, enfim, não funciona mais, não tem a menor necessidade da gente guardar, né? De manter aquela energia parada. Então, quanto mais a gente conseguir fazer fluir as energias fora do nosso corpo, dentro também vai funcionar dessa maneira, né? E a gente, para viver da melhor maneira possível, né, e fortalecer o sistema imunológico e tudo mais, a gente precisa fazer com que a nossa energia tenha um fluxo dentro do nosso corpo de forma livre, né? Então, quanto menos coisa a gente tiver guardada dentro de casa ou quebrada, enfim, eu acho que é o mais importante se desfazer da forma correta, né? Então, eletrônicos no lixo correto, para a gente também manter e ajudar o nosso mundo da melhor maneira possível. Eu como Eu, como especialista especialista em coaching emocional,
A primeira coisa que eu faço quando eu não estou conseguindo lidar com algum sentimento em específico, é mudar os móveis de lugar. Independente se está na posição harmônica ou não dentro do Feng Shui, isso me dá uma sensação de ação, de poder de ação muito grande. E a gente acaba aliviando, né? Desbloqueia algumas energias físicas e as emocionais também. Eu acho que, como eu falei antes, tudo que acontece no exterior, dentro da gente também está acontecendo. Então, quando a gente tem um móvel, que seja um objeto de decoração que não é do nosso agrado e precisa ser mudado, lá dentro da gente, isso também acontece. Então, quando a gente fazer essa modificação no externo, já é um primeiro passo para a gente começar a entender que isso também precisa acontecer dentro da gente. Então, mesmo que não seja nas regras do Feng Shui, vamos dizer assim, tudo o que não está do seu agrado precisa ser mudado. Então, primeiro de tudo, vamos mudar. Depois a gente vai harmonizar, né? Acho que o principal é a gente entender o que precisa ser dado, fazer com que isso se transforme da melhor maneira possível e depois buscar a harmonização de tudo, de todas as energias, vamos dizer assim. Legal. Tá travado? Tá normal? Não, tá normal. Mari, agradeço demais a sua participação. Foi muito esclarecedor. Eu sei que é um desafio muito grande para todo mundo passar por este momento. Mas quando nós nos apoiamos, a gente escolhe as pessoas, a gente quer compartilhar as coisas boas, as energias, e se importar, né? Eu acho que a gente consegue fluir com mais leveza, independente se estamos em quarentena ou não. Então, você também é uma escolhida. Obrigada por ter estar aqui comigo. Pri, eu que agradeço muito a oportunidade, agradeço por ter me escolhido. Enfim, você sabe que o meu carinho por você é imenso. A gente se reencontrou de uma forma tão incrível e para mim, tão enriquecedora. Você sabe o quanto eu tenho gratidão por tudo que a gente passou junto nesses últimos, acho que 2 ou 3 anos. Eu acho que a gente precisa entender que esse momento, apesar de ser muito desafiador, é um momento de adaptação para todo mundo. A gente tem aprendido a viver de uma maneira muito diferente, né? Eu acho que eu tenho tido só bons resultados, vamos dizer assim, dessa pandemia. Eu tenho conseguido estudar muito mais, eu tenho me desdobrado de umas maneiras assim que eu não imaginava. Tô vencendo a timidez, fazendo alguns vídeos ali, umas lives aqui. Enfim, isso tudo tem sido muito enriquecedor para mim e eu acho que a gente tem que aproveitar todas as situações da melhor maneira possível.
Eu espero que as pessoas, no geral, todo mundo possa tirar um bom proveito dessa situação. As pessoas que puderem, fiquem em casa. E as que não puderem, que precisam sair para trabalhar, eu quero aproveitar e agradecer a todas essas pessoas que estão trabalhando de várias maneiras, né? Aqui no meu prédio, os meninos que vêm trabalhar aqui todos os dias, o pessoal de limpeza das ruas, os médicos, enfermeiros, todo mundo, o pessoal de farmácia, de mercado, enfim, todo mundo que está trabalhando, eu quero aproveitar para agradecer e pedir para que essas pessoas se cuidem da melhor maneira possível. Todo mundo fique bem, seguro e saudável. E, enfim, estou à disposição para que, mesmo que seja uma conversa, quem quiser pode entrar em contato comigo, que a gente vai conseguir bater um papo bem gostoso. Pri, obrigada mais uma vez pela oportunidade, obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo grande para todo mundo. Obrigada, Mari. Obrigada, Mari. Obrigada. Todos os dias, às 15 horas, a live. Convidados diferentes. Já convido todo mundo a vir aqui. Presenciar, prestigiar, participar. É muito legal. Vem com pessoas que gostam da gente, que gostam do nosso trabalho. E vem e participa, interage. A gente sente que está fazendo parte, independente. Então, deixei aqui novamente as nossas redes sociais. Se tiverem dúvidas, se quiserem um amigo, um acolhimento, entre em contato com a Mari, entre em contato. A gente faz questão de ajudar no que a gente pode nesse momento. Principalmente, acho que a gente precisa todo mundo se ajudar nesse momento. Com certeza. Estamos juntos. Virtual. Beijo para você, Mari. Beijo para você, Mari. E vamos nos encontrando. Beijo para todo mundo. Obrigada. Beijo.